Olha, se Jesus está voltando, nós queremos ir para o céu com Ele e não vamos poder levar nada daqui. Seria correto para um cristão viver economizando, guardando dinheiro, planejando crescer cada vez mais e mais na sua vida financeira? Paulo, o apóstolo, também se preocupou com esse assunto e por isso ele escreveu aos crentes de Tessalônica que, apesar de muito pobres, eram bastante ativos na ajuda a outras igrejas que eram ainda mais pobres. Ele disse: no tocante ao amor fraternal, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Agora uma pergunta: quem pode ajudar mais aos pobres? Quem tem ou quem não tem? Claro que é quem tem. Por isso, Paulo então ordena a esses crentes de Tessalônica que se esforcem por viver tranquilamente, cuidar do que era deles, trabalhar com as próprias mãos, ou, se possível, serem autônomos, de modo que se portassem com dignidade para os que são de fora da igreja, que não pertencem à fé, e que de nada viessem a precisar. Veja que interessante. Uma vida tranquila, tendo o suficiente para viver e ainda ajudar aos menos favorecidos, é um testemunho irrefutável do que Deus pode fazer na vida de alguém. Por outro lado, nunca vou honrar a Deus se eu tiver uma vida financeira desorganizada, espalhando calotes e deixando dívidas para todos os lados. Então, o primeiro passo para planejar a vida financeira é o casal definir os seus alvos e propósitos comuns. Nada vai para frente sem que marido e esposa concordem quanto aos planos e projetos da casa e também quanto à decisão de viver dentro dos recursos que têm, ou seja, de jamais gastar algum dinheiro que ainda não foi ganho. Isto significa não fazer empréstimo, não buscar adiantamento e nem mesmo abusar do crédito. Muitas vezes a discussão desses planos ou objetivos do casal é atrapalhada pela luta dos egos. Sabe que discussão sobre dinheiro raramente é sobre dinheiro mesmo. Geralmente o que está em jogo é a luta pelo poder, para decidir quem manda nessa casa, a vontade de quem é que vai dominar. Paulo descobriu a solução para o problema quando disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo é quem manda na casa e quando cada um subjuga o coração a Ele em oração, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Minha pergunta para você agora, nesse ponto, é: já entregou o rumo de sua casa ao Senhor? Quanto tempo você toma para descobrir qual é a vontade dEle? Ou deixa Deus para lá e vive insistindo em fazer a sua própria vontade? Se você ceder à vontade, ao controle do Senhor, Ele pode influenciar o rumo das coisas para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, voltando àquele tema de estabelecer objetivos, para isso, faça curtas reuniões de família. Essa é a nossa sugestão, procurando envolver também aos filhos, se possível. E esses objetivos devem refletir 3 áreas. Primeiro, Deus. Segundo, a família. E, em terceiro lugar, o mundo. Definidos os objetivos, o segundo passo é você fazer um orçamento. Diz um ditado americano que é melhor você dizer para o seu dinheiro para onde ir do que depois ficar perguntando para onde é que ele foi. Então, faça 2 listas. Uma, somando todas as entradas do casal, e outra, somando todas as despesas. Claro que essa segunda vai ser maior.
Depois compare as duas listas, cujo resultado nunca pode ser igual. Sempre o resultado da lista das entradas deve ser maior. O meu pai costumava dizer que o orçamento de uma casa precisa funcionar como um funil com a boca grande virada para cima, para receber as entradas. E aquela saidinha pequenininha virada para baixo, para atrapalhar os gastos e as despesas. As crises e dívidas aparecem para aquelas famílias cujo funil está invertido, boca grande para baixo, sempre gastando mais dinheiro do que ganham. Mas quando uma família sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta, e planeja sempre gastar menos do que ganha, então constrói uma sobra com a qual vai formar o fundo de reserva ou a poupança, que será utilizado para as emergências e para os projetos do casal ou da casa. Sabe, é este plano simples que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso financeiro de uma família. Um outro segredo muito simples é que, a cada vez que você ganhe, separe primeiro a parte de Deus e do fundo de reserva, logo no início do mês, antes de gastar o primeiro centavo. O dinheiro que você realmente tem para gastar naquele mês deve ser o dinheiro que sobra depois de você ter separado a parte de Deus e o fundo de reserva. E para manter o seu programa financeiro, o controle também é muito importante. Para anotar suas despesas, utilize aplicativos de controle financeiro ou uma cadernetinha, também serve. O fundamental é você anotar tudo e então fazer algumas perguntas. Onde estamos gastando mais do que devemos ou podemos? Onde podemos cortar as despesas? Eu quero convidar você agora mesmo a entregar o planejamento financeiro de sua família ao Senhor. Escolha um dia para conversar sobre os seus sonhos, estabelecer os objetivos e fazer um orçamento que contemple em primeiro lugar a parte de Deus, devolvendo a Ele dízimos e ofertas, e em seguida o fundo de reservas. Ore sobre isso agora. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós nos vemos no próximo programa.